Então, Guilherme, agradeço o convite seu para a apresentação para o curso de Naturopatia São Francisco. Hoje vou apresentar sobre o LDN, uma substância muito interessante que foi descoberta por acaso. Então, Por é acaso, que bom. realmente muito interessante isso aqui. Sim, bom dia, Dr. Ronald. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Naturopatia São Francisco. Muito obrigado por compartilhar o seu precioso conhecimento conosco e estamos ansiosos para conhecer, porque essa substância eu já ouvi falar, mas nem eu conheço como usa, como funciona. E se foi descoberto por um acaso, é porque o acaso quis que nós tenhamos acesso a esse maravilhoso benefício, né? Então a palavra é Realmente, sua. Fique à vontade, doutor. A palavra é sua, faça a sua aula. Direcione o seu conhecimento a nós, que nós estamos ansiosos a aprender. Nesse momento estamos com pessoas na sala, quem quiser entrar na sala pode entrar. E também estamos com pessoas assistindo online o nosso conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, agradeço o convite mais uma vez, Guilherme. Vamos lá apresentar o que é a naltrexona. Esse nome LDN, ele deriva desse nome em inglês, Low Dose Naltrexone. Significa naltrexona em doses baixas. Então, esse produto, eu vou falar sobre a história dele, como que ele age, qual é o seu mecanismo de ação, como que fica no corpo, como que ele entra, como que ele sai, quais são os receptores no corpo para esse produto, quais são as indicações, como se deve prescrever, que precauções devemos ter, quais são as interações, os efeitos secundários, e como que eu uso, qual é a minha experiência, e depois vamos ter uma conclusão, e vamos passar para as perguntas que os participantes queiram fazer. Então, muitos médicos preferem ver seus pacientes morrer a ter que usar terapias não conhecidas, não gostam de críticas, né? Porque para não ser criticado é fácil, muito fácil. Melhor não faça nada, não fale nada e você não vai ser incomodado. Então, quando a gente fala sobre esse produto, realmente recebe críticas. Os pacientes que vêm me perguntar, vêm já com a informação da internet e dizem, doutor, que horror, isso aqui, naltrexona, disse que se usa para drogados, para álcool. Como que o senhor me receitou isso? Então, envolve assim, muita explicação para os pacientes próprios e para os colegas, né? Como que você indicou essa medicação que se usa para drogado? Bom, então, a naltrexona, ela realmente foi usada para drogados no início. É uma substância que foi descoberta lá pelos anos 80 e ela foi paralelamente descoberta na época da Segunda Guerra Mundial. Então, essa droga que se usa em doses altas, 300 miligramas por dia, o médico que descobriu o uso em doses baixas, ele usou um conceito que normalmente nós fazemos quando a gente começa a usar uma substância nova. O conceito é assim, ó, se tem uma substância de tal potência, digamos 300 miligramas, quem sabe vou testar pouco a pouco, vou testar começando por 1 miligrama e observar o que acontece. Então foi assim a ideia do primeiro pesquisador, Dr. Bihari, que ele era o chefe naquela época, né, de um departamento de psiquiatria. Ele era o chefe para tratar pacientes com dependências de ópio. Então, a relação com a guerra e que lá no Vietnã, os pacientes voltavam com as histórias de ser drogado, porque como era muito fácil lá, o ópio se vendia facilmente, se vende facilmente naquelas regiões, se produz muito, então os soldados voltavam
com esses vícios da droga. E em aquele instante, esse produto, ele era muito bom para poder usar nessas pessoas drogadas, e as doses eram de 50 a 300 miligramas. Paralelamente a essa história, também tinha pacientes com AIDS e drogados por sua vez. Então, teve uma mistura naquela época, aquele médico que começou a pesquisar, o Dr. Bihari, na qual tinha dependentes de droga, tinha pessoas com AIDS junto, tinha mulheres grávidas, drogadas, com AIDS, então uma mistura de coisas. E aí ele pensou isso, olha, para minimizar os efeitos, quem sabe assim eu vou começar a testar pouco a pouco, para ver se tem os mesmos efeitos. Então, em lugar de usar as doses recomendadas naquela época, descobertas pelo laboratório, que eram 300 miligramas, ele começa a usar praticamente da dose menor mesmo, começou a usar de 1,5 miligramas. E aí foi começando a usar um pouco mais, e foi observando efeitos diferentes, efeitos melhores do que com o efeito da naltrexona mesmo. Então, é interessante essa parte. Aí ele começou a ver resultados diferentes. Quando se usava a dose plena, as pessoas ficavam sem o vício da droga, mas a imunidade ela baixava muito. Eles ficavam doentes facilmente. E o grupo que ele pegou com doses baixas, ele começou a encontrar que pessoas do nada, que tinham doenças autoimunes, como doenças de Crohn, lúpus, junto daqueles vícios todos, esses do vício não melhoravam. Mas com essas doses pequenas, elas melhoravam a doença de Crohn, o lúpus, a esclerose múltipla. Então, ele se viu frente a uma descoberta muito interessante, diferente do que ele imaginava. Porque ele queria tratar como psiquiatra o vício da droga. Mas, de repente, esses pacientes não melhoravam do vício da droga, mas as outras doenças que tinham junto, elas melhoravam. Então, aí se surpreendeu, como assim? O que está acontecendo? E aí ele foi mais a fundo, pesquisar mais ainda. Então, essa é a história muito interessante de como começa a descoberta das doses baixas de naltrexona. Aí ele foi a fundo, comecei a pesquisar, contratou mais pesquisadores, e aí ele descobriu que a naltrexona, ela realmente atua sobre uns receptores que o corpo tem. E aí ele viu que o corpo tem em várias partes receptores para opioides. E a naltrexona, ela vai e tampa esse receptor opioide. Então, nosso corpo tem em vários lugares, tem no cérebro, em várias partes do corpo, esse receptor de opioides. E o que a naltrexona faz é ir lá e tampar esse receptor. Então, fazendo com que se bloqueie esse receptor, o paciente deixa de ter medo, alivia essa sensação assim, de angústia que tem. E aí o paciente assim, não tem mais necessidade do vício. Isso estamos falando nas doses normais, de 50 a 300 miligramas. E o paciente assim, já não consegue mais, quando usa a droga, não consegue mais sentir aquele prazer do uso da droga, porque está bloqueado o receptor opioide. Mas, por outro lado, essas doses, o paciente, se tem efeitos secundários nessas doses altas, começavam a ficar com depressão, irritados, não conseguiam dormir, e também a imunidade baixava, como eu tinha comentado antes. E aí, era todos esses efeitos secundários que fez com que ele decidisse testar doses menores. Logo depois, ele descobriu também que existiam as endorfinas.
que são substâncias tanto do próprio corpo, como existem substâncias também fora do corpo, exógenas, que se chama, e as endorfinas endógenas, que elas também vão aliviar o medo, vão aliviar a ansiedade e vão ir nesses receptores opioides. Então, a pesquisa foi cada vez melhorando mais, descobrindo mais coisas, né? Então, ele descobriu mesmo que quando você usa essas doses pequenas, LDN, ou seja, doses baixas de naltrexona, ele vai ir a bloquear esses receptores opioides durante mais ou menos umas 3 horas. Depois fica desbloqueado, mas o corpo vai produzir endorfinas. Então, o normal é nós termos endorfinas. Vamos a dizer assim, nós temos endorfinas durante o sono, aproximadamente 100%, que elas vão fazer com que nosso corpo se recupere, tenhamos assim um restart, o corpo vai se liberar de todos os problemas que teve, por isso uma noite de sono bem dormida recupera o corpo. Mas o que faz o LDN? Ele aumenta muito mais essas endorfinas de nosso corpo. Ele aumenta até 300%. Então, fica bloqueado durante 3 horas, mas o corpo produz bastante. Então, o que faz esse efeito de ter produzido mais endorfinas? Ele cria um efeito neuroprotetor, ou seja, o cérebro fica protegido. Ele cria um efeito anti-inflamatório. Ele cria um efeito assim, melhora da fadiga, melhora o humor, melhora o sono. Ele atua assim em vários receptores, aqui são vários nomes estranhos, né? Toll-like receptor, interleucinas, mas esses nomes complexos, digamos, não é tão importante. O que importa é que essas substâncias endorfinas, elas vão agir no corpo, aumentando a imunidade, fazendo com que tenha menos inflamação, menos fadiga, com que o humor esteja melhor, tenha melhor sono, o cérebro esteja mais alerta. O corpo fica tudo melhor com essa maior quantidade de endorfinas que o corpo produziu de noite. Então, os opioides existem de vários tipos: endorfinas, encefalinas, dinorfinas. E ele foi pesquisando mais a fundo ainda, mais pesquisadores se uniram, né? E aí descobriram que existem vários tipos de receptores. Existem receptores epsilon, delta, kappa, mu, sigma. Então, não era só um tipo de receptor, eram vários tipos de receptores. E esses tipos de receptores e esses tipos de opioides endógenos são importantes porque vão a servir para detectar em que partes do corpo eles vão. Então, aqui vamos ver assim uma parte importante que eu gostaria de mostrar aqui. Esses receptores do LDN, que mostrei antes, que são vários tipos, existem assim no cérebro, no olho, existem nos tecidos endócrinos, no sistema respiratório, no sistema gástrico, no fígado, existe na bexiga, no pâncreas, existem no rim, nos músculos, nos tecidos conectivos, na pele, nos ossos, nos tecidos linfóides. Então, existem em muitos lugares, por esse motivo, que realmente esse LDN, graças a ter todos esses receptores, ele pode funcionar em muitas doenças. Então, por isso, assim, tem substâncias que você diz, mas como que pode agir em tantas coisas? Como que pode ter tantos efeitos benéficos uma substância só? O motivo está aqui. O motivo que o corpo tem esses receptores em muitos lugares. Por isso que vai servir para melhorar o sistema imune, vai melhorar o cérebro, vai se usar até para
ser uma substância que vai ajudar para evitar o câncer. Então, voltando aqui, ela atua bloqueando o receptor opioide e, como mostrei antes e explicamos, ele vai aumentar em 3 a 4 vezes, 300 a 400% as endorfinas, o qual vai aumentar nosso sistema imunológico, vai ter também uma sensação de bem-estar, vai ter sensação de analgesia natural. Em lugar de usar uma dipirona, um remédio forte, este LDN vai fazer passar a dor. Por isso também que ele, um dos primeiros usos que ele descobriu foi na fibromialgia, que é uma doença assim que dói tudo, dói os músculos, os ossos, o rosto, as pernas, tudo. E esta substância vai fazer passar a dor desse paciente com fibromialgia. Dentro dessas substâncias, que ele continuou descobrindo, que tem as endorfinas, tem outra que se chama encefalina, que ela é muito importante, porque ela destrói as células do câncer. Porque os linfócitos, que são os que trabalham contra o câncer, eles têm receptores para essa endorfina, para essa encefalina. E elas vão ativar os linfócitos que se chamam natural killer. Então, esses, tendo esse receptor, vão ser estimulados e vão ajudar contra o câncer. Então, todas essas descobertas fantásticas foram feitas pouco a pouco. Desde os anos 80, foram assim, pesquisa, até os anos 2020, foram mais de 40 anos de pesquisadores diversos. O original foi aquele Dr. Bihari, mas muitos foram pesquisando e descobrindo cada vez mais e mais coisas. Então, o LDN pode ser usado tanto na AIDS, pode ser usado em doenças autoimunes várias, pode ser usado em doenças neurodegenerativas, porque, como vimos, ele serve para melhorar no cérebro também, porque o cérebro tem receptor para isso. E ajuda no câncer também. Então, esse slide é muito importante porque faz um resumo de todas as doenças que podem ser usadas. E aqui tem outra daqueles tipos de endorfina que se chama encefalinas, que ela vai ser, então, vai agir, né, nos linfocitos, os quais realmente vão agir contra o câncer. Então, vai agir favorecendo os linfocitos natural killer, os linfocitos CD8, vai agir contra as inflamações. Então, realmente assim, é muito importante este tipo de endorfina, que o nome dele é metencefalina, mas que tudo foi uma descoberta a partir do início dos opioides. Então, como age? Aqui tem uma curva que ela mostra assim, ó, quando se usa em doses baixas, o sistema imune, ele fica estimulado, ele melhora mesmo. Já quando se usa em doses altas, 50, 300 miligramas, o sistema imune fica deteriorado. Então, aqueles pacientes ficavam sem vício, mas a imunidade ruim, o humor ruim. Já com essas doses pequenas, era totalmente como se fosse outra medicação, outro remédio, não era aquele original naltrexona. Então, realmente pode ser considerado outra substância. Então, quando o paciente vem no meu consultório me diz, doutor, você me receitou uma coisa assim, naltrexona. Aí eu tenho que esclarecer para ele, olha, realmente é o mesmo nome, mas infelizmente é como se fosse outra substância totalmente diferente. A dose que você pesquisou na internet é 300 miligramas. E a dose que eu estou lhe indicando é 1,5 miligramas, às vezes no máximo 4,5. Então, essa é a parte que tem que ser entendido para quem vai e pesquisa no Google, na internet, que hoje em dia todos temos acesso. Essa parte que tem que entender, porque a doses baixa realmente assim, muitas vezes não aparece nas pesquisas. Então, essa aqui é a tabela importante que mostrei, em que lugares tem receptor, que praticamente em todas as partes do corpo.
Por isso que ela vai servir assim, ó, para muitas doenças autoimunes, vai fazer um efeito fantástico na doença de Hashimoto, no hipertiroidismo, vai funcionar muito bem para o pós-Covid, o chamado Covid longo, vai funcionar muito bem para a esclerose múltipla, para diversas áreas do câncer, diversos tipos de câncer. Então, aqui explica, por exemplo, né, um pouquinho o que acontece quando a pessoa está com um Covid longo, com um problema depois de ter tido uma infecção de Covid. A curto prazo, o paciente está ansioso, tem sensibilidade à dor, está muito atento. A médio prazo, continua sendo afetado pelos problemas do Covid, aí se produzem cada vez mais substâncias inflamatórias, que são IL-6, TNA-alfa, bom, são vários nomes, mas que inflamam o cérebro. Então, a pessoa vai ter mais perturbações no sono, dores crônicas, depressão. E a longo prazo, essa pessoa que não tratou o Covid longo, ele vai ter doenças inflamatórias, envelhecimento precoce. Eu estou observando assim na oftalmologia, que sou oftalmologista, né? Muito paciente que está envelhecendo precocemente nos olhos. Pacientes que antes tinham catarata, com 70, 80 anos, eu estou cada vez mais observando pacientes com 40, 50 anos. Então, esses pacientes que tiveram um Covid longo, que não foram tratados, realmente estão envelhecendo precocemente, estão tendo mais câncer, muito mais frequente embolias de todo tipo, no olho especialmente, que eu observo, e até morte precoce. Antes da hora, o paciente faleceu. Então, essa doença do Covid longo, que é por ter tido um Covid e não ter sido tratado completamente, ela causa vários problemas, desencadeia uma cascata inflamatória, dando uma série de consequências às pessoas. Na farmacocinética, ou seja, como que ela vai agir, né, como é que ela vai ser absorvida rapidamente quando é por via oral, em 1 hora já está em sangue, ela vai ser metabolizada um pouco pelo fígado, 40%, e a maior parte ela vai ser metabolizada e eliminada no rim. Então, a maior forma de eliminação é no rim. A excreção é no rim. Ela tem que ser usada diariamente, porque ela vai ser absorvida, ela vai ser processada, e no corpo ela vai durar aproximadamente 13 horas. Então, o efeito dela vai ser nas primeiras 3 horas, mas ela ainda vai durar uma vida média de 4 horas, e o máximo vai durar 13 horas, depois é eliminado completamente do corpo. Então, aqui temos uma lista grande de doenças, que justamente essa aqui é a base, como eu tinha explicado. O mais importante, por que pode agir em tantas doenças? Como assim? É porque os receptores existem em muitas partes do corpo e realmente pode ser usado em muitas doenças. Por exemplo, doença de Addison, alopecia areata, asma, alergias de diversos tipos, dermatite alérgica, doenças autoimunes, porque ela vai ajudar mesmo com diversos tipos de digamos assim, de células no corpo, né? Vai ajudar também nas doenças de uma pancreatite autoimune, nas uveites, que são infecções do olho, doença de Behçet é uma outra doença do olho também autoimune. Vamos também usar na doença de Crohn, vamos poder usar nas arterites craniais, síndrome de Cushing, dermatites por herpes, diabetes mellitus tipo 1, eczemas da pele, fascitis eosinofílica, eritemas, fibromialgia, existe muita experiência, glomerulonephritis, síndrome de Graves,
Guillain-Barré, Hashimoto, que é a doença da tiroides, púrpuras, doenças trombocitopênicas, artrite juvenil, líquen planos, lúpus eritematoso, doença de Meniere, esclerose múltipla, miastenia grave, neuromiomas, neuritis óptica, pars planitis, que é um outro problema no olho também, pênfigo, polimialgia reumática, psoriasis, artrite psoriásica, fenômeno de Raynaud, que é um problema que dá nos dedos, síndrome de Reiter, que é um problema reumatológico, artrite reumatoide, sarcoidose, esclerites, é uma doença que dá no olho, escleroderma, síndrome de Sjögren, que é uma doença que todo o corpo fica ressecado, boca, olhos, tudo. E assim, uma série de doenças, a lista é muito grande, vitiligo, por causa que realmente tem receptores em todo o corpo. Então, se quiserem fazer pesquisa, ou qual é a doença que tem, aonde que pode ser pesquisado, aqui tem esses sites. Vocês podem entrar nesses sites que estão na internet e vocês vão descobrir se essa doença que você pretende tratar, ela está nessa listagem. E aí vai ter bastante informação também nesses sites aqui. Era bom pegar esses sites e guardar. Como se prescreve? Ela, bom, necessita uma receita médica, 2 vias, e ela se prescreve pouco a pouco, prescreve assim, geralmente 1 miligrama ou 1,5 miligramas, e aí a cada 15 dias pode ser aumentado. Por exemplo, pode usar 1,5 miligramas, 15 dias, depois dobra a dose, 3 miligramas. Geralmente eu prescrevo de noite, 3 miligramas. Como o horário mais ou menos tinha falado que 3 horas que vai agir, então antes de dormir, preferencialmente, pode ser usado às 21 horas, 22, depende do horário do paciente que vai dormir, né? Geralmente eu uso 3 miligramas. E os pacientes vão a relatar sintomas depois de uns 15 dias, 3 semanas. Então, ela não é uma coisa que age já no primeiro dia. Ela leva um tempo. E as doenças mais crônicas, tem que ter paciência. Ela pode levar vários meses para notar melhora. Então, quando que não pode ser usada ou quando que não vai ter efeito? Por exemplo, se o paciente comumente toma prednisona, digamos, o paciente tem uma artrite reumatoide, ele já está sendo tratado e ele toma meticorten, que é a prednisona. Aí, o medicamento LDN, ele não vai ter efeito, não vai ser compatível. Se o paciente também está usando tetraciclinas, aminoglucósidos, que são antibióticos, ele, sim, pode tomar, com esses antibióticos não vai ter problema nenhum, tá? Agora, se está tomando já analgésicos fortes, como codeína, tramadol, também pode usar, porque vai ajudar mais ainda. Mas, claro, tem que ser assim, essa codeína, esse tramadol, não pode estar tomando bem seguido, 3, 4 vezes por dia, porque aí a pessoa não vai sentir o efeito, não vai ter benefício em tomar LDN. Agora, quando que não é compatível, que não pode ser usado mesmo, não se usa LDN em pacientes transplantados. Por exemplo, transplante de córnea, que eu observo, ele pode ter dor crônico, mas aí nesse paciente não vou usar. Também quando usam algumas substâncias anticâncer, como que tem dentro o fator de necrose tumoral, ou quando se usa algumas inibidores de vacinas, coisas assim meias estranhas. Ou quando
paciente usa morfina, fentanilo para doenças de dores bem graves, aí o LDN não vai fazer efeito também, não vai ser compatível. Então, praticamente são raros e pouquíssimos os casos onde o LDN não vai poder ser usado. Muito, muito pouco, muito raro mesmo. Mas, assim, o que dá para ressaltar seria mais as pessoas que não podem ser usadas e transplantadas. Seria o mais importante saber. O LDN é uma substância muito segura, muito, muito boa de usar. Mas algumas pessoas têm insônia. Como efeito secundário do uso inicial, tem insônia. Alguns têm alguns sonhos assim muito intensos, parecem reais mesmo. Outros podem ter náuseas, outros dores de cabeça, outros se queixar de boca seca. Mas estes efeitos secundários, que podem ter algumas pessoas em forma inicial, elas podem ser melhoradas trocando horário. Então, os pesquisadores em outro país, lá na Escócia, eles descobriram assim o que também faz um efeito semelhante, muito parecido, quando o LDN é usado de manhã. Então, aí essa pessoa que tem insônia, que deu um efeito secundário, aí ele troca horário. Aí o paciente pode usar de manhã, não é obrigado a usar de noite. O melhor horário é de noite. Então, se o paciente não tiver nenhum efeito secundário, muito melhor usar de noite. Então, eu vou recetar 1,5 miligramas, dentro de 15 dias 3 miligramas, dentro de outros 15 dias 4,5 miligramas, mas eu vou ir observando. Tem paciente que com 1,5 miligramas já faz efeito, já se sente bem. Digamos, tem uma fibromialgia. O paciente com essa dose, ele já vai estar bem, então eu não vou aumentar. Outra doença que se usa muito baixo mesmo é a doença de Hashimoto, da tiroides. Essa doença responde muito bem com 1,5 miligramas. Esse não precisa aumentar a dose. Então, mais ou menos, essas são as maneiras de como a gente vai ir usando essa droga pouco a pouco. Então, a minha experiência foi quando iniciei na pandemia, né? Aí vi as pessoas com Covid-19, tratei muitas pessoas, e aí eu vi também esse Covid longo, e eu não sabia como tratar. E aí comecei a ter que aprender, tentar estudar, aí foi que caiu no meu caminho de estudo o LDN. E realmente tenho experiências muito positivas. Comecei a usar também em pacientes com olho seco severo, que tem dor ocular severa, muito, muito positivo. Depois tive pacientes com neuropatia diabética, porque na oftalmologia se atende muito diabético, né? Aí comecei a recetar na neuropatia diabética, muito, muito positivo também. Também logo usei em pacientes com Parkinson, com espondilite anquilosante. Então, diversos pacientes foram caindo na minha mão e foi criando experiência. E assim tive dezenas de pacientes. Dessas dezenas, 2 deles tiveram esses efeitos secundários severos. E aí me contaram, doutor, eu tive um sono assim terrível, horrível. E o único remédio que eu tomei era esse. Então, aí tive que trocar de horário e no outro tive que baixar a dose. Então, essa foi a minha experiência com LDN. Então, aqui vamos mostrar, né, um pouco da parte do COVID. Então, o pós-COVID, ele causa fadiga, ansiedade, depressão, o cérebro assim não pensa bem, dores no corpo todo, queda de cabelo, dores reumáticas, e aí que age muito, muito bem o LDN dentro de outros, ou junto com outros suplementos, outras substâncias que todos conhecem na medicina integrativa, na medicina natural. Como conclusão, então, o LDN, como vocês viram, serve para múltiplas doenças. E nessa época de Covid, que eu usei muito para pós-Covid, para o Covid longo.
por ter propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, neuromoduladoras. Aqui tem várias fontes, logo a mais aí vamos passar para vocês poderem ter os slides, copiar as fontes, poder ler se quiserem ampliar o seu conhecimento. Agradeço o seu tempo, muito obrigado e fico à disposição. Querido professor e doutor Ronald, muito obrigado pela sua disposição também. Nós que agradecemos o seu tempo. Nós que agradecemos a sua disponibilidade de compartilhar esse conteúdo conosco. E agora, né, como de praxe na nossa aula, nós vamos abrir aqui para as nossas dúvidas dos alunos que entraram para assistir aqui, porque eles queriam interagir em sala e tirar dúvidas, tudo, né? Então vamos lá. Primeiro temos dúvidas da Ana Cristina. Eu vi que a Nilza levantou a mão aqui também, né? A Nilza quer falar e depois eu também vou tirar uma dúvida. Vamos começar aqui por algumas dúvidas da Ana Cristina e aí depois eu passo para a Nilza, tá? Bom, a Ana Cristina trouxe no chat para a gente, doutor Ronald, a primeira pergunta que ela trouxe é: na doença autoimune, o LDN, ele trata a doença ou só melhora os sintomas? Vai depender do tipo de doença. Tem paciente que ele vai precisar usar a vida toda. Porque assim, tem doenças que você não cura. Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que não vai curar. Mas usando, ele vai ter outra qualidade de vida. Porque é muito triste ver um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que eu tenho um paciente no consultório, eu acompanho o trato, não consegue caminhar, não consegue falar. E quando tu trata, aí o paciente está outra pessoa, é outra qualidade de vida. E claro que assim, quando para de tomar, ele decai novamente. Então, tem doenças que são duradouras, da própria característica da doença, que ele vai precisar usar para sempre. Agora, já, por exemplo, um Covid longo, que é uma doença que pode durar 6 meses, você, de repente, pode usar assim 3 meses e o paciente não vai precisar mais. Então, vai depender do tipo de doença. Perfeito. A segunda pergunta que ela fez é: por quanto tempo o LDN pode ser usado, doutor? Você tem alguma restrição de tempo de uso ou não? Seria o tempo de uso pode ser usado para sempre? Seria essa resposta que eu gostaria? Ou seja, pode ser usado, tem pacientes que estão usando desde que o Dr. Bihari deixou eles, descobriu, dos anos 80, 90, até hoje, assim, continuam usando, 30 anos. Então, pode ser usado. Pode ser utilizado, né? Perfeito. Bom, tem outras perguntas no chat aqui, mas agora eu vou liberar para a nossa querida amiga Nilza. Nilza, bom dia para você. Bem-vinda à nossa aula. Pode liberar o seu microfone e faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, professor. Prazer, muito esclarecedor suas questões. Eu queria saber com relação à atrofia dos múltiplos sistemas, né? Acho que mais ou menos você já respondeu aí anteriormente, né? É uma atrofia que vai paralisando alguns órgãos e tal, debilitando muita pessoa. Acho que se assemelha um pouquinho à esclerose lateral amiotrófica. Eu queria saber, assim, a aplicação do LDN que você sugere. Então, seria realmente assim, muito bom para esse tipo de doença. A pessoa se beneficiaria muito. Claro que nunca é bom assim suspender as coisas que ela já usa. Só ter aquelas precauções que eu descrevi, que não tome corticoides, que não seja transplantado. Pode usar e vai usando devagar. Como é uma doença muito longa, você vai ter tempo para usar assim, ó, como falamos, use 1,5 miligramas primeiro, uns 15 dias, daí observe e falar para o paciente, tem que ter paciência. Tem doenças crônicas que ela vai agir, vai funcionar muito bem, mas pode levar meses. Nem todos vão responder rapidamente. Uma boa parte pode responder com 2, 3 semanas, mas não vai responder na primeira semana. É isso. E para caso de autismo, você tem algum? Eu tenho algumas pessoas, crianças, né, 14, 15 anos, com muitos ataques epiléticos. Você tem alguma experiência no autismo, a teoria que mais se sabe é que ela é uma intoxicação
tem assim uma série de fatores. Tem doença genética, tem fatores de intoxicação. O mais provável, pelo qual explodiu o autismo, é o fato de ter muita intoxicação por metais pesados, que são tóxicos para o cérebro. Antigamente eram 3, 4 vacinas, e cada vacina, o conservante são alumínio ou mercúrio. Hoje são 30, 40 vacinas para uma criança de 2, 3 anos. Isso intoxica o cérebro. Então, o LDN não vai ser tão importante, pode ajudar, mas, digamos, mais importante é desintoxicar essa criança dos metais pesados, zeolita, coentro e outros. Muito obrigado, Nilza. Tem mais alguma questão? Só essas mesmo? Por enquanto, só. Tem umas outras então. questões que eu quero falar com ele, mas vai ser em outro momento. Obrigada. Perfeito, querido. Então, muito obrigado. Agradecemos a sua participação. Vamos agora voltar aqui para as perguntas do chat. Doutora Ana Cristina quer saber se o LDN pode ser usado junto com o azul de metileno e junto com o Lugol, que é o iodo com iodeto de potássio. Perfeitamente. Pode usar com essas substâncias, não tem incompatibilidade nenhuma. Certo. Pode usar sem nenhum problema, né? Uhum. E ela perguntou também qual que é a sua experiência com o LDN e a tireoide de Hashimoto. Eu não tenho nenhum paciente tratado com tiroidite de Hashimoto, mas na literatura é um sucesso total. Praticamente todos os pacientes que usam LDN se beneficiam muito. Agora, essa doença também, ela precisa tirar o glúten, que ela é muito, muito importante em causar a doença de Hashimoto. Mas o LDN funciona muito bem e a dose para o Hashimoto é 1,5 miligramas. Não precisa mais que isso. Certo. Perfeito. Bom, doutor, é o seguinte, tem uma pergunta da Márcia agora. Eu queria saber se a Márcia quer que eu leia a pergunta ou se ela quer abrir o microfone para fazer. Acredito que eu acho que ela queira que eu leia, né? Eu vou fazer aqui a leitura da pergunta. Se ela quiser depois, ela pode liberar o microfone e interagir com o doutor, tá? Ela está questionando se o LDN pode ser utilizado no tratamento de pterígio. Não tem nenhuma função. O pterígio é uma carnosidade que ela fica grudada na pele da córnea. Não vai fazer nenhum efeito, não. Não vai resolver, não. Sim. Então o LDN, nesse caso, não funciona, né? Não. Ótimo. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta minha. E quem mais quiser perguntar, quem quiser trazer questões, por favor, levante a mão aí no chat, ou levante a mão no aplicativo, tá? Que eu libero o microfone para falar depois. Ou então pode deixar a pergunta no chat para eu fazer a leitura. Doutor, o senhor comentou no começo da nossa aula, da nossa palestra, a respeito do tratamento neurológico, da proteção neurológica que o LDN fornece. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito do LDN, da relação do LDN, se existe ou não como tratar a doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é um pouco mais complexa, porque já é uma neurodegeneração, mas tive experiência positiva. Mas claro que não é só com LDN. Geralmente, esses pacientes também têm intoxicação no cérebro por metais pesados. Então, você tem que fazer um tratamento conjunto. Só o LDN não funciona. Aí tem que desintoxicar. Geralmente, na clínica, eu faço uma coisa mais profunda, eu faço uma soroterapia com EDTA, que ele é um quelante, ele retira metais pesados, então eu ajo um pouco mais profundamente. Também, claro, na vida normal, sem esses tratamentos, pode usar coentro, pode usar zeolita, que são os que vão quelar, vão tirar os metais pesados do corpo. Junto disso, pode usar o LDN, mas não vai ser só ele. Pode usar o CDS também, então é um conjunto. O Alzheimer não vai conseguir só com uma coisa um resultado efetivo. O glutationa também é muito bom, mas é um conjunto de coisas que tem que ser usado. Exato. Certo, perfeito.
Eu já justamente imaginava, né? Porque o Alzheimer ele tem algumas fontes complexas de início, né? Doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, fico muito feliz. Eu vou fazer aqui uma pergunta que chegou da Ana também. Ela questionou que uma amiga, depois das injeções de Covid, que acho que devem ser as vacinas, né? Ficou com uma dor de cabeça que não passa. Já fez muitos tratamentos integrativos e tradicionais. Nesse caso, o que esperar do LDN? Então, nesse caso pode ajudar muito, mas sempre começar pela origem. Se o problema começou após as vacinas, ela terá que tirar esses metais pesados do corpo, tem que usar coentros, zeolita, tem que usar também a ivermectina para combater a proteína spike, e junto com isso pode usar o LDN. É um conjunto. Com certeza ela vai ter tratamento. E fora isso tem suplementos. Se usa riboflavina, se usa vitamina B6, piridoxina, uma série de suplementos, magnésio. É um conjunto que sim pode essa paciente melhorar, com certeza. Bacana. Então, mais um esclarecimento aí, Ana, que pode ser útil. E eu tenho um questionamento também. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, levante a mão, tá? Senão eu vou fazer um questionamento e vamos encerrar os questionamentos de hoje. Doutor, o LDN e a composição do LDN é facilmente encontrada em qualquer farmácia. Se alguém for prescrito, a pessoa consegue comprar com facilidade o produto para ser utilizado? O LDN, como é doses baixa, ele é feito em farmácia de manipulação. Certo. A naltrexona, que é o comprimido, ele vende nas farmácias normais. Elas vendem em doses de 50 miligramas. Existem também maneiras caseiras de preparar el LDN com a naltrexona de 50 miligramas. Mas a preparação perfeita, exata, a dose correta, é feita nas farmácias de manipulação. Certo. Perfeito. Gente, então eu acredito que a aula de hoje tenha sido muito esclarecedora, gostei bastante, prestei atenção em cada detalhe desse conteúdo. Para quem não teve tempo de assistir ao vivo ou de entrar na sala, o conteúdo vai ficar disponível em nosso canal para que possa ser assistido no momento que você achar melhor. Caso ninguém tenha nenhuma pergunta a fazer, não queira questionar mais nada ao doutor, nós vamos aqui encerrar a aula de hoje por aqui. Eu agradeço a todos que acompanharam. Os slides, Ana, vão ficar disponíveis sim em nossa caixa do Drive, onde nós disponibilizamos os conteúdos. Lá, assim que eu disponibilizar, eu aviso vocês no nosso grupo para que vocês tenham acesso aos slides. Caso alguém não esteja no grupo e queira ter acesso a esse slide especificamente, é só deixar uma mensagem aqui ou depois me procurar por onde entrou para que eu encaminhe o material também. Gratidão, doutor Ronald, gratidão a todos. Eu vou liberar um espaço aqui para o doutor fazer as suas considerações finais. Agradecemos muito aí a sua atenção e a sua disponibilidade. Doutor, a palavra é sua. Agradeço infinitamente a oportunidade de poder dividir um conhecimento, né? O conhecimento é para dividir, não para guardar. Então, quanto mais pessoas se enriqueçam com conhecimento, despertem outros anseios para aprender mais, fico muito feliz por isso, porque todos que estão aqui vão abrir sua mente para um novo panorama, para um novo mundo que existe, para poder ajudar seus amigos, parentes, pacientes. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Bom domingo para todos, bom descanso. Muito obrigado, doutor. Nós que agradecemos a oportunidade de ouvi-lo, de estar aqui disponibilizando o seu tempo, compartilhando esse incrível conhecimento. E a vocês todos que assistiram também, um ótimo fim de semana. E assistam a aula depois, encaminhem o link para os amigos, converse sobre o conteúdo, vamos compartilhar, porque como o Dr. Ronald disse, conhecimento é para ser compartilhado, então nos ajude nessa missão. Um grande abraço, um bom fim de semana e até a próxima aula. Podem liberar o microfone para dar um tchau agora. Tchau, obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Muito tchau, tchau. Obrigada, gratidão. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Bom sábado para todos.